E as manchas cada vez mais perto. As autoridades marítimas vão esta manhã. Boa tarde. No litoral alentejano, cerca de 40 km de praia foram atingidos por pequenas partículas de crude. A situação foi detectada na semana passada. Neste momento, decorrem as operações de limpeza. Várias praias dos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odmira foram atingidas na semana passada por um cordão de partículas de crude. Ao que se supõe, estas pequenas bolas de crude resultam da limpeza de tanques de navios feita ao largo da costa alentejana e que se espalhou ao longo de 40 km de praia. Neste momento, decorrem as operações de limpeza. É de admitir, isto pode ser o resultado de lavagens que alguns petroleiros fazem às vezes ao largo das nossas costas. E pode ser que este produto tivesse depositado no fundo e que agora, com esta agitação que se verificou a meados de novembro, não é? Em que o estado do mar virou sudoeste e com alguma violência. Portanto, fruto desta agitação, tenha sido arrojado à costa. As autoridades preferem classificar esta substância como hidrocarbonetos, dado que apresentam uma elevada descaracterização e não têm qualquer cheiro. Controlar a limpeza de tanques dos navios petroleiros é uma tarefa quase impossível. É uma costa grande e é uma costa muitas vezes agreste. Uma pessoa menos escrupulosa que durante a noite, num trânsito com mau tempo, não é? Resolva fazer uma operação deste tipo, teremos sérias dificuldades em detectá-lo, não é? Mesmo os nossos navios, os navios da Marinha com capacidade oceânica, que andem em fiscalização, numa noite de mau tempo, provavelmente só detectariam que alguém estaria a fazer lavagem de tanques pelo cheiro, se fossem atingidos pelo cheiro do hidrocarboneto. Uma noite escura, de temporal, com água muito agitada, provavelmente até poderiam passar ao lado de uma pessoa a lavar tanques e nem dar por isso. Ao largo do litoral alentejano passa uma das principais rotas marítimas e o porto de Sines é um dos mais importantes, com um elevado tráfego de navios petroleiros. Num cenário destes, os acidentes podem acontecer. A administração portuária tem um conjunto de meios locais e bastante razoáveis para aquilo que se pode configurar como pequenos incidentes que podem ocorrer num porto de risco e num terminal petroleiro. Em 1989, a costa alentejana foi vítima de uma maré negra. O petroleiro Marão derramou 5.000 toneladas de crude. Foi o acidente mais grave que aconteceu nesta zona. As praias a sul de Sines foram as mais atingidas na altura. Em Beja abriu um espaço onde é possível conhecer a história visual da cidade de Beja dos últimos 109 anos. Para tal, basta olhar as cerca de 3.000 fotografias e os mais de 2.000 negativos que completam o arquivo fotográfico da Câmara Municipal da cidade. Julho de 1947, ardia o antigo edifício dos Passos do Concelho. Aos bombeiros que combatiam as chamas, juntaram-se os fotógrafos ao serviço da autarquia para deixar marcas da história. São algumas das fotografias que completam o arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Beja. É um arquivo que já existe desde os anos 40, foi criado em 1944, teve uma atividade efêmera, porque durou até os anos 60. Até aí foram-se produzindo fotografias, foram-se registando, foram-se classificando, entretanto suspendeu-se todo esse trabalho e agora há um retomar desse trabalho. Nós já tínhamos um espólio fotográfico que é fruto exatamente desse trabalho, nós retomámo-lo e estamos a inventariar, a classificar, higienizar, a digitalizar as fotografias. Vamos tentar prestar um serviço de qualidade não só à Câmara, mas também a utilizadores externos, isto é, nós pretendemos atingir uma série de públicos, os mais diversos públicos, desde os miúdos das escolas até os universitários, a qualquer pessoa que tenha interesse por a história da cidade. Uma história em imagens que permite a qualquer pessoa olhar a cidade de Beja dos últimos 109 anos. Chegam ao arquivo, preenchem uma ficha do utilizador e depois têm acesso a uma base de dados onde a informação sobre cada espécie fotográfica está completamente descrita. Portanto, temos o autor, temos o local,
temos uma descrição pormenorizada de cada espécie fotográfica. Neste momento temos cerca de 1.200 já em computador. E depois a pessoa pode levar a imagem para casa, faz a pesquisa, leva a imagem para casa. A partir do próximo ano, portanto, é que nós temos, porque as pessoas podem levar as fotografias em papel fotográfico, nós podem chegar ao arquivo e pedir as fotografias em papel fotográfico e também podem levar uma impressão normal. Cerca de 3.000 fotografias e mais de 2.000 negativos em vidro e película completam um arquivo fotográfico que reflete unicamente a atividade da autarquia de Beja, um espólio que pretende enriquecer com fotografias de particulares. Era nosso objetivo aumentarmos este espólio fotográfico, uma vez que já estão criadas as condições necessárias para albergarmos e classificarmos novas fotografias e espólios fotográficos. Nós gostávamos de comprar fotografias ou que as pessoas as depositassem ou então doassem. Portanto, existem várias fórmulas das pessoas doarem ou depositarem ou mesmo venderem as fotografias ao arquivo fotográfico. A fotografia mais antiga é de 1893, um longo regresso ao passado para conhecer a cidade de Beja de outros tempos. Os clubes de futebol alentejanos passam por momentos difíceis, quer ao nível financeiro, quer no panorama desportivo. Hoje o Regiões vai fazer o balanço da situação em que se encontra o Juventude de Évora. Évora, que recentemente comemorou mais um aniversário, tem talvez no futebol e no basquetebol as atividades de maior saliência e que movimentam apreciável número de atletas. No entanto, as chamadas coletividades grandes da cidade, entre elas o próprio Juventude, parece atravessarem o momento mais frágil da sua existência, com as grandes vitórias afastadas da rota competitiva e um marcar passo numa constante luta para, pelo menos, sobreviver nos escalões onde militam. Quais são, afinal, os pontos fracos dos chamados clubes fortes? Para nos responder a algumas perguntas, está connosco em estúdio o Paulo Jaleco, Presidente da Direção de Juventude de Évora. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu começaria por perguntar que balanço faz neste momento da situação financeira do clube? Bom, a situação financeira do clube, penso que é do domínio público, não é muito positiva, não é? Nós temos um passivo que rondará os 60 mil contos e com esse passivo é muito difícil fazer uma gestão equilibrada do clube e evidentemente com estas dificuldades financeiras, mais dificuldades temos nós em conseguir arranjar também equipas mais competitivas que puxem também mais pessoas a ver a prática desportiva. É por isso que a qualidade do futebol, por exemplo, nem sempre é mais desejável pelo que é apresentado? Sim, eu penso que em tempos passados viveu-se um bocado acima das possibilidades. E hoje é difícil ombrear com outras equipas, porque os orçamentos são bastante mais reduzidos que os das outras equipas, e então a dificuldade é grande. É o futebol que leva grande parte do orçamento do Juventude? Sim, levará talvez mais de metade do orçamento da vida do Juventude. O que é que esta direção está a pensar fazer, digamos, para ultrapassar essa situação? Sair desse fosso financeiro e começar a abrir um bocado o ideal, os horizontes do clube? Eu acho que se conseguisse de uma vez por todas acabar com o passivo, seria o ideal e começar de novo, vá lá. Nós sabemos que isso é difícil, vai ser um processo bastante moroso e evidentemente o que nós vamos querer fazer é, como digo, tentar equilibrar ao máximo as finanças, mas isto é uma situação que levará algum tempo. Nós, neste momento, podemos dizer que disporemos de algumas armas, ou seja, há uns terrenos que são propriedade de Juventude e que poderão ser rentabilizados, mas mesmo esses nós não queremos dilapidar totalmente o património, queremos utilizá-los de maneira a criar uma fonte de receita. Portanto, eu penso que a eliminação do passivo não será uma coisa de imediato. Mas modalidades como o basquetebol não correm o risco de desaparecer por causa das dificuldades financeiras do clube? São modalidades com menos visibilidade, mas tão importantes como o futebol. Sim. Claro que o futebol é a mola real do Juventude, toda a gente o sabe, mas eu pessoalmente sou um fervoroso adepto das atividades amadoras, nomeadamente do basquete e todas as outras. E enquanto ele estiver na direção, eu penso que as que virão tomarão as mesmas decisões. Nós não vamos deixar fugir do Juventude o trabalho feito anteriormente, que fez com que o Juventude seja hoje um dos mais ecléticos clubes do país, talvez. E convém não esquecer que, além do basquete, temos
o voleibol, que este ano está a fazer uma grande campanha. Temos o handball feminino, que o ano passado foi aos playoffs do Nacional de Iniciados e conseguiu um brilhante terceiro lugar. Temos o futsal, temos o karaté, e eu penso que essas atividades dão grande força à vida da juventude. Está fora de questão a união a outros grupos desportivos da cidade, como se falou, e já se falou em tempos, da união entre o Juventude de Évora e o Lusitano, por exemplo? Eu penso que os clubes têm o seu espaço e eu penso que o Juventude, fez ontem 84 anos, tem uma história muito rica e acho que é um bocado prematuro estar a falar em fusões. Eu penso que o Juventude tem o seu papel, como os outros clubes terão o seu lugar também na nossa sociedade desportiva. Mas essa união é impensável ao ponto de se o desporto aqui na cidade de Évora estiver a ficar prejudicado de haver essa união? Na sua opinião, obviamente. Bom, na minha opinião, penso que para já essa fusão, ou essa união entre clubes, para já penso que não terá lugar. Paulo Jaleco, muito obrigado por ter vindo a Regiões. Obrigado. Boa tarde. Termina hoje, em Vila Viçosa, um ciclo de atividades que celebram mais um aniversário do nascimento de Florbela Espanca. O Regiões relembra agora uma reportagem dos jornalistas António Luís Rafael e José Carrilho acerca da exposição que trouxe a Évora algum do espólio da poetisa e que lhe mostra também as casas da cidade onde Florbela Espanca morou. O Grupo Pro Évora participou ativamente nas comemorações do centenário do nascimento de Florbela Espanca. A exposição bibliográfica e iconográfica veio também a esta cidade, podendo assim todos os residentes analisar parte do espólio manuscrito da poetisa, bem como ver diversos objetos de uso pessoal e ainda quadros e fotografias. Se em Vila Viçosa este certame tinha alcançado grande interesse, não foi menos em Évora, cidade ligada à sua vida de estudante e não só. Por isso mesmo, talvez seja oportuno atualizar com imagem os locais onde Florbela Espanca residiu em Évora e que abarcam diversas zonas da cidade, em edifícios que ainda hoje existem e podem por isso mesmo manter mais viva a memória desta alentejana ligada ao mundo das letras. Comecemos pelos números 5 e 61 da Rua de Avis, onde Florbela viveu em 1908. Depois, o prédio número 39 do Largo Luís de Camões, onde morou no ano de 1913. Pouco tempo ali ficou. 1916 vai encontrá-la a viver no número 75 da Rua da Celaria, para, no ano seguinte, mudar-se para a Rua Diogo Cão, número 30. E a última referência é ainda do mesmo ano, a Rua João de Deus, no número 13. Ali esteve no mês de julho, precisamente 5 meses antes do seu falecimento em Matosinhos. E começa amanhã, aqui em Évora, no auditório da Universidade, um festival com uma duração de mais de 12 horas pela amizade e pela igualdade. O evento é organizado pela Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental. Connosco em estúdio está António Góis. Muito boa tarde. Boa tarde. Começaria por perguntar, em concreto, o que é que se pretende com esta iniciativa? Ora bem, com esta iniciativa pretende-se, em concreto, auxiliar a instituição. Aliás, e tem sido apanágio, exatamente como ponto de ordem, que se é canalizado tanto dinheiro para tanto sítio, ao menos que vá, exatamente para o cidadão deficiente mental. Depois, as 12 horas, ou mais 12 horas, pela amizade e igualdade, exatamente, porque é disso que se trata. Trata-se de sermos um bocadinho amigos e de deixarmos de eufemismos, e porque somos todos iguais, exatamente. Sem estar a enumerar todos os grupos musicais que vão estar nesse festival, há muita variedade. Há muita variedade. Nós vamos ter nomes do fado, como por exemplo o Franklin do Carmo, que é cá de Évora, como o António Vieira, que vem de Elvas, como o Lourdes de Sá, o João Paulo, ou o Rui Lopes, acompanhados, por exemplo, pelo João Coelho, Atílio Pinto, que são nomes bons do fado. Depois teremos, a nível nacional, por exemplo, a Sónia Costa, o Jorge Góis, o Aline de Carvalho, enfim, Érica Vogue. Vamos ter, inclusivamente, uma apresentação de capoeira, uma demonstração de capoeira e de danças tipicamente brasileiras, como a ukulele, por exemplo. Depois teremos as atuações da Lourença, do Douglas, enfim. Há um sem número de artistas, cada um deles com o seu estilo próprio, para tentarmos eventualmente abranger todos os gostos, para todas as idades e para todas as carteiras. Aliás, a entrada são só 5 euros. Que tipo de dificuldades passa esta associação? Ora bem, a APP-ACDM passa efetivamente por graves dificuldades a nível de, para já, dos meios de mobilidade. Falta efetivamente um autocarro, e não estamos a falar de um autocarro de 30 ou de 40 lugares, estamos a falar de um autocarro pequeno,
mas enfim, para que possa efetuar o transporte dos utentes de valências para outras valências, e depois passa efetivamente também pelo equipamento físico para que os próprios utentes possam praticar as suas modalidades. Pronto, e é um pouco por aí que nós tentamos canalizar as verbas conseguidas por este festival. Como referiu, são mais 12 horas pela Amizade e Igualdade a partir da manhã, do meio-dia à meia-noite. Nós queremos que se estenda um pouquinho mais no auditório da Universidade de Évora. Além deste festival, que as pessoas ao aparecerem já estão a contribuir para a associação, que de outra forma é que as pessoas podem contribuir para esta associação? O cidadão comum, como é que pode ajudar o cidadão portador de deficiência? Absolutamente. O cidadão comum pode auxiliar o cidadão portador da deficiência mental, contactando com a PPA-CDM. Aliás, a PPA-CDM é uma instituição com as portas abertas todos os dias, para qualquer cidadão que queira constatar diretamente com a realidade, que vá até lá, que veja, que veja com os próprios olhos como é que os utentes são tratados, o que é que eles precisam, e com certeza absoluta que qualquer um dos funcionários daquela instituição irá prestar todo o apoio, toda a informação. Aquilo que efetivamente eu queria deixar aqui o alerta para todos os eburenses e para toda a população em geral é que não venham dizer que o Alentejo que está votado ao abandono. Esta é uma oportunidade para dizerem que não, senhor, nós estamos cá, somos eburenses e vamos ajudar. São 5 euros e, portanto, irem amanhã até ao auditório da Universidade de Évora, a partir do meio-dia, com certeza absoluta que se vão divertir. A ideia é essa. Faço-lhe uma última pergunta. Estas associações substituem-se muitas vezes ao papel do Estado e que o Estado deveria ter na ajuda de cidadãos portadores de deficiência mental. É um bocado, às vezes, uma luta difícil? É uma luta muito difícil. Eu posso lhe dizer que nós estivemos durante 2 meses e qualquer coisa à procura dos artistas que se disponibilizaram de imediato, mas efetivamente da parte do Estado eu julgo que há uma lacuna muito grave no que toca efetivamente a este tipo de instituições. E porque estamos a falar dos cidadãos deficientes mentais, mas poderemos estar a falar dos paraplégicos, poderemos estar a falar de Alzheimer, enfim, e são tudo instituições que carecem muito do apoio do Estado. E acho que, penso, e tenho quase a certeza que há aqui lacunas que poderiam muito bem ser preenchidas, porque ao fim e ao cabo lá vamos bater à mesma tecla, como eu costumo dizer, canaliza-se tanto dinheiro para tanta coisa, e efetivamente estas instituições que necessitam, sofrem efetivamente deste tipo de problemas e dificuldades. Portanto, a ideia é que eu amanhã penso, eu vou lá estar às 12 horas, junto com todos os elementos da PPA-CDM e com alguns profissionais de rádio, e eu penso que vamos ter aquilo que se habitualmente chama uma casa cheia. Eu quero pensar nisso, quero acreditar nisso e quero que amanhã as pessoas me digam assim, estamos cá, somos eburenses, somos alentejanos, somos portugueses, estamos cá. António Góes, muito obrigado por ter vindo ao Reis. Muito obrigado, Muito obrigado, boa tarde. O cinema português, na passagem de milénio, é visto pela objetiva de João Abel Abuim. Os momentos captados pelo fotógrafo deram origem a um trabalho intitulado 12 filmes, 12 realizadores. Depois da estreia no Centro Cultural de Belém, é a primeira vez que esta exposição sai de Lisboa. 12 filmes, 12 realizadores. Sob o olhar de João Abel Abuim, que acompanhou de perto a regular ao IRA, Exército Republicano Irlandês. O IRA e o seu braço político, o Sinn Féin, são acusados de terrorismo e a ala mais radical dos unionistas recusa a partilha do governo. O Sinn Féin responsabiliza os unionistas pela crise, já que recusam qualquer processo de reconciliação. Nos Estados Unidos, o tirador furtivo que está a assustar a capital pode ter feito mais uma vítima, deste caso, a 9ª. Nos arredores de Washington, uma mulher foi baleada no local. Pode ser mais uma vítima do assassino em série de Washington. Uma mulher foi baleada na cabeça e morreu esta noite quando estava num parque de estacionamento de um armazém comercial. Por enquanto, a polícia não confirma se o crime foi cometido pelo atirador furtivo, que lançou nas últimas semanas o terror na zona. I know that the question in everyone's mind is this shooting related to the others that we've had in the area? It's too early to tell at this point. However, we are working it and investigating it with that potential in mind. De imediato, a polícia cortou as estradas junto ao local e tentou localizar a carrinha branca que as autoridades supõem ser utilizada pelo atirador. We have a lookout for a cream-colored Astro van with the right rear tail light out. Se os testes balísticos confirmarem que se trata da arma do assassino em série, esta será a 9ª vítima mortal. Nas últimas horas, a polícia declarou estar no bom caminho para prender o atirador, mas até agora o assassino, que atira de longe e de forma certeira com uma arma de precisão, tem conseguido escapar às autoridades.
Boa tarde. Este ano e pela primeira vez, Portugal deverá ultrapassar a cota de produção de beterraba. Só no Baixo Alentejo a produção de beterraba bateu recordes, com níveis próximos das regiões mais produtivas de França, o maior produtor europeu. Alva, perto de Aljustrel, as garras do trator preparam a terra para mais uma sementeira de beterraba. É assim desde que a nova aposta da agricultura do Baixo Alentejo conquistou os irmãos Banza. A nossa agricultura está um bocado voltada para as hortícolas, principalmente o tomate, o milho. O tomate em cerca de 2 a 3 anos já baixou 3, 4 e 5 escudos por quilo. Daí nós começámos a tentar procurar novas culturas para que a empresa continuasse a ser rentável. Daí contactámos os serviços da DAI e já há 3 anos estamos na cultura da beterraba e até com resultados bastante satisfatórios. E hoje em dia é uma das culturas talvez mais rentável. No meu caso, que faço, tenho beterraba, tomate e milho, a beterraba é das mais rentáveis. A satisfação de João e Joaquim Banza é comum aos 71 produtores de beterraba no Baixo Alentejo, números que justificam o sucesso irónico de uma cultura de regadio no seco Alentejo. As terras de qualidade e as boas condições climáticas ajudam, mas é preciso água. As culturas de beterraba de outono e inverno são já para semear agora, em outubro e novembro. Não são meses de muita chuva, e vamos ficar já um bocado com falta de água. Com a água conseguimos captar subterrânea, com a charca, com a eletrificação, com a montagem de pivôs. Mais ou menos conseguimos talvez tanto os 40 hectares a 50 hectares de regadio. Sem este investimento, nada disto era possível. Eram uns terrenos, uma grande parte do Alentejo, sequeiro, cereais, nada mais. Apesar das exigências, a beterraba está a tornar-se uma cultura com interesse económico para as explorações agrícolas situadas na zona abrangida pelo regadio de Alqueva. O empreendimento poderá vir a resolver a irregularidade das chuvas e aumentar a área de produção de beterraba, um aumento que levanta o problema das cotas. Este ano, segundo indicações da fábrica, já foram fechados os contratos, já não se aceitam mais contratos de outono e inverno. E com a água do Alqueva, as cotas são manifestamente insuficientes. Talvez por isso, este ano e pela primeira vez, Portugal deverá ultrapassar a cota de produção de beterraba, um bom resultado com valioso contributo alentejano. A produção média de beterraba no Baixo Alentejo bateu recordes, está acima da média nacional e com níveis próximos das regiões mais produtivas de França, o maior produtor europeu de beterraba. A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental debate-se com graves problemas económicos. Por isso, um grupo de cidadãos resolveu organizar um espetáculo de beneficência para a angariação de fundos. Um grupo de amigos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental decidiu juntar-se e organizar um espetáculo de beneficência. O objetivo é angariar fundos para fazer face aos graves problemas económicos que a associação sofre. A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental presta apoio a todos os níveis a crianças portadoras de deficiência. O espetáculo de beneficência está previsto acontecer no dia 7 de dezembro. Os meios técnicos já estão garantidos. Os promotores desta iniciativa apelam agora à participação dos artistas. Ao meu lado tenho o jornalista António Góis. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que surgiu a ideia de realizar este espetáculo de beneficência a favor da APP-ACDM? Ora bem, parte de um grupo de jornalistas, exatamente, e de profissionais de rádio, da Rádio Telefonia do Alentejo. Entretanto, juntámos-nos porque sentíamos que, efetivamente, a APP-ACDM aqui em Évora estava a atravessar graves dificuldades. Pronto, e foi realmente começar a unir esforços e o primeiro passo foi, efetivamente, contactar com editoras, com produtoras que nos disponibilizassem artistas, quer a nível nacional, quer mesmo a nível regional. Depois foi o contacto com a Câmara Municipal de Évora. O Presidente José Ernesto Oliveira disponibilizou logo o Teatro Garcia de Rezende e pronto, e as coisas começaram a tomar forma. Há quanto tempo é que a Rádio Telefonia se lançou na organização deste evento? Ora bem, a Rádio Telefonia do Alentejo está a dar todo o apoio enquanto um órgão de comunicação social. Este é o primeiro, de facto, e nós estamos há cerca de 2 meses a trabalhar nesta iniciativa, para acontecer dia 7 de dezembro e para tentarmos exatamente angariar o maior número de fundos para a APP-ACDM. Acho que penso, e falo em nome de todos os meus colegas, inclusive em nome de toda a equipa da instituição, que se vai tanto dinheiro canalizado para tanto sítio,
porque não para esta causa. E vai ser uma preciosa ajuda, certamente, para a PPA-CDM. Nós contamos com isso, nós contamos que no dia 7 de dezembro os eburenses, e não só, que venham efetivamente ao Teatro Garcia de Rezende. É um espetáculo que vai começar ao meio-dia para acabar à meia-noite, portanto são 12 horas de espetáculo sem parar, sem interrupções. A animação irá ser feita enquanto sai uma banda e entra outra pelos próprios locutores e jornalistas da rádio. Portanto, e depois temos já garantidos mais de 20 artistas e bandas. Posso lhe dizer que, por exemplo, a nível de rock, vamos ter os 14 em cima, banda aqui de Viana do Alentejo, os Fora da Lei, no fado, um fadista bem aburense, o Franklin do Carmo, o António Vieira, de Elvas. Depois, música brasileira, vamos ter já temos confirmada as presenças da Lourenço e do Douglas. Temos depois, no plano nacional, a Ana, a Tuxos, etc., Jorge Góis, Arlindo Carvalho, enfim. Inclusivamente, vamos também ter, ou tentar ter, a Tuna Académica aqui de Évora e o Rancho Folclórico Flores do Alto Alentejo. Portanto, vamos tentar abranger todos os gostos e música para todas as idades. E as receitas vão reverter na totalidade a favor desta instituição? Inteiramente. Aliás, o preço da entrada são 5 euros, é meramente simbólico. A ideia é que as pessoas, em vez dos 5 euros, que coloquem 10, coloquem 15, coloquem aquilo que puderem, porque efetivamente o nosso objetivo para já é tentar pelo menos angariar verbas, porque a PPA-CDM, o principal problema deles neste momento são os meios de mobilidade. Eles têm um autocarro que tem 20 anos e que está mais do que obsoleto. E já tentaram, inclusivamente, dentro de representantes de marcas, conseguir alguns apoios e não têm conseguido. E, por outro lado, os próprios equipamentos físicos para as crianças e para os utentes, que são quase 80, enfim, para praticarem as suas modalidades dentro da instituição. Já me referenciou aqui algumas das colaborações e apoios que já têm garantidos. Tem sido fácil, de facto, conseguir a colaboração de diversas entidades, seja ao nível de entidades públicas, seja ao nível de artistas, para participar no próprio espetáculo? Olha, a nível de artistas, a aceitação foi muito melhor do que aquela que nós estávamos a contar. Posso dizer, por exemplo, no prazo do mês já tinha mais do que os 20 artistas que pretendíamos ter. A nível da Câmara Municipal de Évora, a disponibilidade foi total e imediata. Enfim, a empresa de som também disponibilizou logo o equipamento, portanto, tudo se encaminha efetivamente para que seja um bom espetáculo, para que valha a pena todo o esforço que nós estamos a ter em conjunto com a PPA-CDM. O 7 de dezembro, porque efetivamente calha num fim de semana, é um sábado, e porque começa a chegar a época natalícia e as pessoas tendem sempre a ser um pouco mais humanas nessa altura, e é isso que nós pretendemos, que vão por 1 hora, vão por 2 horas, vão pelo tempo que quiserem, mas efetivamente que ajudem a instituição, porque vale a pena. António Góis, fica aqui então lançado esse pedido, um espetáculo a favor da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental. A escritora Isabel Azul foi a vencedora da edição de...